Doutor, vamos, já que a gente falou de drogas, vamos falar da utilização de medicamentos para o Ah, emagrecimento? Que já trouxe em alguns momentos polêmica, não sei se ainda traz. eu acho que pra você não, porque a gente já Para mim conversou não, porque a gente já muito. conversou, mas para as pessoas que estão assistindo pode ainda ser uma Eu polêmica, acho né? que é muito polêmico, porque o brasileiro foi treinado para ter medo do remédio que trata a obesidade. É um grande equívoco, né? Ó, vou citar aqui alguns mitos que eu vou pedir pro senhor quebrar, tá? Então vai utilizar medicamento para obesidade, vai ficar viciado no medicamento. Vai utilizar medicamento para obesidade, vai parar o medicamento, vai engordar. Vai utilizar o medicamento para obesidade, vai causar alguma outra doença no seu corpo. São 3 mitos que eu sei que eu já ouvi. Vamos, Vamos lá, um por um, né? vamos lá. Rebote. É muito simples, né? Não é parar de tomar o remédio que vai fazer engordar, é você parar de fazer sua dieta. Então a gente já começou a Só conversa. faltava você parar de tomar o remédio, né? A culpa é da azeitona, não foi da empada inteira que me deu diarreia, né? Exatamente, Não, exatamente. você não vai engordar porque parou de tomar o remédio. Você vai engordar, primeiro porque não fez o diagnóstico da doença de base. Mas não é o remédio, pelo amor de Deus, é porque você parou de fazer a dieta. Aí eu vou citar um negócio aqui, Pode citar. não vou falar o nome porque senão a gente vai ser processado, né? Aham. Mas tem uma linha na nutrição que Pelo fala amor de Deus, que eu assim: comecei esse canal agora, eu não tenho condição do negócio do processo, pelo não, amor não, de também não Deus. quero ser Mas processado. depois fora do ar Vamos você me falar que fala, hein? vamos falar que é fora do Brasil, tá? Tá, É fora do Brasil, não é que não. tá. Que começou com o negócio de nutrição comportamental, falando assim: olha, não pode se privar. Hum, Quem faz dieta depois engorda. Aí eu falo, aham. nossa, quando começa a ouvir, começa a dar dor de cabeça. Pode ter uma relação leve com a comida, não se priva, não sofra. Fala, meu Deus, não é isso. Se a gente está tratando uma doença e a prescrição médica é a dieta, e eu estou falando que a doença é crônica, é óbvio que a dieta termina quando você morrer. E quem parar de fazer a dieta vai engordar. Então, respondendo ao medicamento, se para, tem rebote. Não, vai ter rebote se você parar de fazer dieta. Pode ficar viciado no remédio para emagrecimento, doutor? Então, não é remédio de emagrecimento. Você faz o diagnóstico correto. Se o Perfeito. paciente é depressivo, eu vou dar antidepressivo. A depressão é uma doença tão ruim que tem pacientes que você nunca vai tirar o antidepressivo do paciente, porque senão ele vai ter recaída e crise. E depressão é tão ruim que o cara se mata. Uhum, verdade. Não pode ficar sem remédio se tem indicação. Tenha medo da doença, isso, ó, tenha medo da doença, não tenha medo do tratamento. Inclusive pode ser remédio. Doutor, as pessoas têm esse medo da medicação e o senhor traz um exemplo que eu gosto muito, que o senhor fala que até para quando a gente tá com uma frieira no pé, a gente usa medicamento e E não ainda tem quer usar para medo. obesidade. E não tem medo. Alguém já morreu de frieira no pé? No Não. mundo? Então, a doença mais letal do mundo. Ela sim pode e, em alguns casos, deve ser medicada. Mas aí, acho que é importante a gente voltar ao que o senhor falou. Como que se faz o diagnóstico da doença de base? Como é que é isso? Aí é no consultório. Sentou na cadeira, o médico no olho, É clínico, né? cutucando o paciente. Às vezes é clínico, às vezes é Já tem alguma laboratorial. resposta. Aham. Porém, eu acho que laboratorial nunca peguei. Uhum. Eu acho que meus colegas também não pegam, tá? Até pode ser que eu diagnostique, inclusive, um hipotireoidismo. Inclusive, um tumor de hipófise. Uau. Porém, o que fez engordar? Aí vai. O balanço positivo calórico. Vamos pensar nisso aqui, doutor, que isso aqui é uma coisa que está na minha mente aqui enquanto o senhor fala, eu queria que o senhor explicasse para nós. Que é isso aí, exatamente isso que o senhor falou. Pensa comigo, tá? A pessoa muitas vezes associa, então, que ela está engordando por conta de alguma... Vamos tirar as questões hormonais, que a gente sabe que podem gerar isso, mas ainda pensando até nas questões hormonais também. A maneira de se ganhar peso é comendo, não é? É o balanço positivo calórico. Então é o que É eu comi comendo. versus o que eu gastei. Isso. Quando a gente fala de uma... Ah, mas a doença de base, ela é hormonal, a doença de base, ela é depressiva. Faz com que a pessoa coma mais, é isso? Explica isso pra gente, Então, doutor. o fato da doença, por exemplo, vamos supor que a pessoa tenha um tumor lá no centro da saciedade. Perfeito. E ele não deixa a pessoa ter saciedade nunca. Então, essa pessoa tem uma fome incontrolável, tá Perfeito. certo? Vai engordar. O Mas, motivo dela ter a fome é a doença, mas ela tá engordando isso, porque tá comendo. óbvio. Acho O que é isso que é fato é muito esse. importante, O né? fato é, o balanço calórico foi positivo. Então, você vai acumular gordura no corpo. É muito simples. Eu não sei Perfeito. por que nesse século, nesse momento, se gourmetizou tanto.
se enfeitou tanto, criou-se, sei lá, métodos, estratégias esquisitos falando, olha, agora, se você tomar água no copo vermelho e der 3 voltinhas, é a solução. Não existe isso. Não existe, nunca vai existir. E aí, o senhor me faz lembrar, tô pensando agora nos movimentos que eu tenho lido aí, que tenho visto, falando do padrão de beleza e do corpo. Não posso falar. Eu ia falar, mas eu acho que pode Dá ser a vontade de marca falar do negócio nome. do body, não sei o que, mas não vou falar. Aí, doutor Fala Gilson. de americano. Mas eu não sei se é uma body positive, será que é uma... Eu acho que é assim. É mais um estilo, né? Não é É. uma marca, um movimento específico. Mas assim, essa aceitação que eu acho positiva, é aquilo que o senhor falou, você tem que ser feliz com o seu corpo em qualquer momento da sua vida, mas não significa que você precisa aceitar qualquer situação que você vive e deixar de cuidar da sua saúde e daquilo que te deixa feliz na questão estética. Mas por que eu gosto de enfatizar essa pergunta? Eu já vi muita gente falando, eu não consigo chegar a um objetivo, eu não consigo emagrecer, ou eu sou obeso, mas eu só como coisas corretas, eu como direitinho. Existe isso, doutor Gil? Não. Não tem. É o balanço calórico positivo. Não, foi eu que disse, foi ele, tá? Foi, né? Muito simples. A gente já tá É aqui. óbvio, né? Vamos desenrolar. A gente vai chegar. É óbvio. Tá comendo direitinho. Eu já vi Olha. gente falar, tô fazendo a dieta direito e não emagreci 1 quilo. Me perdoa, não tá fazendo a dieta direito. Não tá, não. Vai tomando sua água, doutor Gilson. E Eu ó, vou tomar água. eu quero saber por que os últimos 3 quilos são tão difíceis pra gente perder. Daqui a pouco o senhor me explica se isso é verdade ou se é coisa da minha cabeça, tá? Deixa eu contar pra vocês aqui da Cibrap. Você vai fazer uma obra, sonhou, esperou tanto pra começar a obra na sua casa ou naquele local onde você trabalha. Quer fazer essa obra? Você precisa começar da maneira certa. E para isso você precisa do Grupo Cibrap. O Grupo Cibrap vai oferecer toda a estrutura necessária para estar junto com você no seu projeto. Eles vão cuidar de toda a rede elétrica da sua obra e também da implantação do sistema de energia solar, que ajuda tanto o meio ambiente como te ajuda a economizar. Então, não comece a sua obra sem a Cibrap. Vou passar o site www.grupocibrap.com.br e o telefone 0 operadora 15 3205 1293 tá passando aqui para vocês, tá? Doutor Gilson, vamos lá, vamos então recapitular. Porque é impressão. Eu vou falar, por exemplo, de quando eu tive o Davi. Então, cheguei no meu peso, mantive, sempre fazendo o acompanhamento ali. Se eu perceber que subiu 1 quilinho, fechava a boca, né? Que às vezes a gente sabe que a gente tá fazendo coisa errada, né? E aí, doutor Gilson, quando eu tive o Davi, e aí eu já vi várias mulheres reclamarem disso, não só pós-gestação, mas a volta pro peso ou chegar no objetivo, parece que os 3 últimos quilos são mais difíceis. É impressão isso? Olha, a perda de peso, ela não é um algoritmo, então não tem exatidão. Uhum. Mas os quilos finais são mais difíceis porque a porcentagem a ser perdida, e geralmente a gente perde no algoritmo de porcentagem por semana ou por mês, é menor. Então, 10% de 200 quilos, 20. 10% de 70, 7. Então, se respeitar um ritmo, e não existe, tá? Não existe um ritmo constante, não existe um algoritmo preditivo para perda de peso, mas realmente os últimos quilos têm sido uma constante ser mais difícil, porque a porcentagem inicial já foi perdida. Tudo bem intensificar em alguns momentos ou não, ou tem que ser uma constante? Por que eu digo isso? Eu sei, então eu vou com muita tranquilidade aqui no meu canal, eu posso dar o meu exemplo. Eu sei do meu problema com o chocolate, por isso que eu cito ele. Dificilmente. E eu vou dar, por exemplo, eu observo a minha mãe. Quando a minha mãe come um chocolate, ela pega um pedacinho e ela chupa, e ela come com calma aquele chocolatinho. Se eu comer, eu sei que eu provavelmente vou comer aquela barra inteira. Ai, nunca mais na minha vida comi um chocolate? Sim, eu como de vez em quando, mas eu sei que quando eu como, a probabilidade de eu querer comer a barra inteira é muito grande. Então é por isso que eu tô sempre ali, me cuidando, tomando cuidado, fazendo um acompanhamento. E por que eu tô perguntando isso? Entender se vale em alguns momentos, então, falar tem que tirar totalmente, é 0 chocolate, é tirar totalmente. Isso é para a vida inteira ou pode ser em alguns momentos? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que no primeiro momento é válido e se você não fizer isso, o objetivo não vai ser alcançado. O primeiro momento é aquele sprint, né? Você tem que chegar, porque assim, não é chegar no peso não é o objetivo final. Tem que ficar claro, quando o profissional vai atender o paciente, olha, chegar no peso não é o objetivo final. O objetivo final é você morrer de velhice, tá bom? Perfeito. Inclusive, se for para acontecer isso, você vai ter que morrer no peso mais baixo. Então, quer dizer, o objetivo final é morrer velho e magro. Ou magra, certo?
Aí você vai traçando metas de curto prazo. Ó, meta de curto prazo, 20 quilos. Então, enquanto não bater os 20 quilos, não coloque isso na sua boca. Você vai atrasar o processo. E a motivação, quer dizer, a perda de peso, o que vai acontecendo nas roupas, as medidas, a autoestima melhorando, ela tem que ser de uma forma rápida, para o paciente continuar no tratamento. Esse negócio, ó, vamos gastar 20 anos para emagrecer. Fala, não vai dar certo, é ser humano. Uhum. O ser humano tem essa necessidade da recompensa de curto prazo, da recompensa de médio. A recompensa de longo prazo ele não visualiza. Verdade. São raras pessoas que veem isso. Então a gente tem que jogar na recompensa de curto prazo. Por isso que eu chego no paciente, olha, não deixo, cortei. E se houver a possibilidade, ele tem que provar para ele mesmo, Aham. de ter autocontrole, pode sim voltar. Aí eu vou deixar uma dica, né? Por favor. Gosta de chocolate? Mas compra do mais caro que existe no mercado e que seu bolso aguenta. Eu duvido que você vai abrir e vai arrebentar em 10 segundos. Duvido. Você come com carinho aquele chocolate da marca mais cara. Vai Ardeu no devagar, né? bolso. Para qualquer tipo de comida, seja carne, bebidas, o mais Eu caro. falei do chocolate, doutor, mas do que o senhor tem percebido em consultório, tantos anos atendendo as pessoas, quais os principais alimentos que as pessoas abusam mais e que estão relacionados ao ganho de peso? Vamos lá. Doce é o número 1. Coisas com açúcar, né? Sabor adocicado. Uhum. Número 2 eu vejo massas. Aí o 3 varia muito. Aí é de salgadinho de boteco para carnes, para outras coisas. Mas o doce e massas é doce 1, massas 2. O senhor falou do hormônio da felicidade, a gente fala muito sobre isso, que alguns alimentos parecem liberar endorfina. Na verdade, isso assim, mesmo, alguns ou é- alimentos têm triptofano, né? A gente fala 5-HTP. Uhum. É o precursor da serotonina. Então, se você não tem matéria-prima, você não vai fabricar. Então, o triptofano é matéria-prima para serotonina. E aí, como que eu posso fabricar da maneira adequada, então? Aí não tem fórmula, né? Tem como essa serotonina não agir no seu corpo, que é Uhum. estando inflamado. Que é aquela imagem lá da Isso, inflamação, vocês né? colocaram aí do Se puder abdômen, né? colocar aquela primeira lá, que eu acho que Põe vai a ser ou a primeira. 13 ou é a 12 que a gente tinha Porque a separado. gente aproveita e fala sobre gordura visceral e gordura subcutânea. Vamos falar da gordura visceral também, por favor? Eles já vão colocar. O que é gordura visceral, doutor? A gordura visceral é aquela gordura que fica perto dos órgãos, né? Uhum. Ela tá muito relacionada com as complicações. Essa daí, ó. Dá pra ver, eu acho, daí, né? Dá. Ela fica ao redor dos órgãos, fazendo capinha, pra dentro da musculatura da barriga. A gordura que é subcutânea, ela não produz muita inflamação. Ó, vocês estão vendo a subcutânea que tá pra fora. Isso, tem um E roxo aí ali, tá- né? Isso, tem o roxo e tem ela. E tem a que tá pra dentro, né? Isso, ó, pra dentro, intraabdominal, Uhum. é visceral. Responsável por causar inflamação, secretar veneno, fazer a leptina, olha só. O que é isso? Inflamar, tem um hormônio que chama leptina. Leptos vem de magro em grego, né? Então é um hormônio que faz você ficar magro, no fundo. Quer dizer, inibe o apetite. E quando você tem obesidade inflamatória, e quase toda é inflamatória, você vai lá no sistema nervoso central e cria uma resistência. Porque o organismo é inteligente. Quanto mais gordura, mais leptina. Aí você fala, poxa, resolveu. Se eu comer e engordar, meu corpo controla. Deveria, até certo ponto. Quando começa a ficar inflamatório, a leptina também está alta, porque a célula gordurosa produz. Só que aqui na cabeça, a leptina devia agir, falar, para de comer. Não vai agir, tem uma resistência da interferência. Ela não consegue fazer a ação correta. O senhor falou, me fez lembrar, doutor, de algumas situações. A gente também tem que fazer algumas mudanças de comportamento para o emagrecimento. Então, eu vou dar um exemplo. Você está no restaurante, pediu um prato. O que é natural? Você comeu bem ali, comeu sua comida. Na sequência, a gente Explica que é pensa... comer bem. Você comeu. Você não comeu besteira. Você não comeu, você comeu, sei lá. Vamos pensar num prato. Vamos pegar o prato brasileiro, o senhor me fala, tá certo? Arroz, feijão, uma salada, um filé de frango. E o comer bem, Tá certo. para nossa avó, é comer muito, né? Então, comer bem não é comer pra muito. minha avó, comer bem é repetir 3 vezes esse prato, né? Então, comer bem não é comer o muito. suficiente que, por sinal, eu sei que a gente deve ter um padrão, mas talvez um homem
precise um pouco mais do que uma Sim, mulher, né? depende do metabolismo basal. Perfeito. Daqui a pouco a gente pode até falar sobre isso, porque eu tenho a impressão que o homem emagrece mais rápido. Daqui a pouco o doutor Gilson vai falar pra nós sobre isso. Injustiça. O que eu percebo? Se a gente... Ah, eu vou pedir uma sobremesa. Tô com vontade ainda de comer alguma coisa. Se a gente fica ali no papo, a hora que a sobremesa vem, a gente nem consegue comer essa sobremesa. Tem um tempo também pro cérebro avisar a gente, chega? Então, tem, porque o intestino, o estômago secretam alguns hormônios de saciedade também. Então, a obesidade é muito complexa, por isso eu estou falando. Alguns hormônios são do sistema nervoso central, outros do pâncreas, outros do fígado, da própria gordura. Tudo isso está relacionado com a Isso, saciedade? quando você come, o estômago vai secretar hormônios, falando para o sistema nervoso central, olha, já tem comida. A insulina começa a ser liberada e fala, olha, já está alimentado. E vai gerando saciedade, tá? Mas falando em restaurante, falando em sair para comer, Isso. recado simples, quem sai para roubar vai ser preso, quem sai para comer vai ser obeso. Então, acabou. Sai para conversar, sai para se divertir, mas não sai para comer. Para com isso, que você vai acabar Objetivo comendo. errado. Pode ir no restaurante? Pode, mas você foi conversar com seu esposo, você foi lá com seus amigos, mas não saia com o objetivo de experimentar comida. Porque Sair pra comer, assim que a gente fala, né? Vou sair pra comer, não saia pra comer, né? A intenção tá errada. Você não vai conseguir emagrecer. Uma coisa é você sair, vou sair com os amigos para conversar, e se tiver comida, você vai fazer da maneira adequada. Agora, sair Isso. para comer... Isso gera obesidade. Perfeito. Doutor Gilson, mito ou verdade? Homens emagrecem mais do que mulheres? Mais rápido? Tem mais facilidade? Deveriam, porque a quantidade de músculo, ou seja, a densidade muscular é maior. Eu posso falar que quando eu vou com meu pai, a gente já fez, teve uma época que a gente começou a fazer o tratamento juntos. Então, tudo bem que ele tinha muito mais para perder do que eu, né? Mas aí eu chegava lá, fazendo tudo direitinho. Tinha emagrecido 2 quilos, 2,5 kg. Meu pai tinha emagrecido, acho que teve uma semana que ele emagreceu 7 quilos, né? Foi isso. 7 quilos. 7. Como que... E ó, e aí eu digo, e o quanto isso é importante do atendimento clínico, é a conversa, né? Às vezes ele fala, ai, preciso ver o doutor Gilson hoje. É aquele incentivo, é aquela conversa, isso faz muita diferença. Por isso que tem algo também do senhor querer ver sempre seu paciente, né? Isso não é realidade para o brasileiro comum, assim, nos consultórios do Brasil, mas eu faço questão que meu paciente vá toda semana. Porque um acompanhamento é fundamental para você gerar um vínculo com o paciente. Se você não gerar um vínculo com o paciente psiquiátrico, na maior parte a obesidade é uma doença psiquiátrica, você não consegue resultados. Doutor, vamos voltar anos e anos para trás e pensar como a gente vivia e quantas vezes a gente comia. Se é que se comia todos os dias quando a gente volta lá, volta muitos anos. Tinha aquela história da caça, tinha aquela história de não saber se a gente ia comer todos os dias, e quando conseguia a caça, tinha que se dividir aquilo que tinha para alguns dias. E a gente ouviu por muitos anos a história de comer de 3 em 3 horas, e eu tenho visto muitos profissionais falarem, comer de 3 em 3 horas, o que é verdade sobre isso? A gente foi feito para comer uma vez por dia, também não precisa hoje em dia comer só uma vez por dia? Explica isso aí para nós. Então, depende do objetivo. O objetivo de esportistas, você tem que se alimentar de tempos em tempos para que sua massa muscular não caia. Não é verdade que você tem que comer de 3 em 3 horas. Não é verdade. Porém, depende do paciente, é uma estratégia que ajuda. Pacientes que são vorazes, quer dizer, tem muita fome. Você não pode deixar esse cara ou essa mulher ficar horas e horas sem comer, porque na hora que ele for atacar o prato, aí vai fazer a destruição. Então, é uma estratégia que pode ser usada para inibir a fome. Fome então, é uma estratégia. Estratégia. É diferente do que desejo. Vontade de comer e fome são diferentes, né? E aí, outra dica, né? Saiba se você está com fome, vontade ou sede. Como é que eu faço isso? Começa tomando água. Aliás, a água pode te ajudar até a saciar, até matar aquela vontade. Então, não é fome. Se a água deu saciedade, era sede. Então, as pessoas às vezes não têm percepção corporal de o que está acontecendo com o meu corpo. Será que eu tô com fome? Sede ou desejo? É típico. Qual que é o desejo? Almoçou, quer um doce. Não é fome. Verdade. Acabou de comer. Seu organismo já entendeu que você está alimentado. Por que é o doce? Desejo. A gente consegue... Eu vou fazer essa pergunta. A gente consegue deixar de ter esse desejo? Ele é controlável e manipulável. Então, você começa a trabalhar conceitos, objetivos. Por isso que a gente traçou.
comecei a conversa falando, escolha morrer velho. Então, escolha morrer velho. E qual que é o objetivo de curto prazo? Quer entrar na roupa? Você vai ter que merecer entrar na roupa, né? Vai ter que se esforçar. Para isso, tem checklist. Qual que é o checklist? Ah, eu não posso comer isso, isso e aquilo. Cumpra. Tenha regularidade. Regularidade é o segredo do sucesso. Você está no começo aqui do podcast. Qual que vai ser o segredo do sucesso? Primeiro, trabalhar, né? Quero ter sucesso. Sucesso só vem antes de trabalho, só no dicionário. Então, vou trabalhar. E o que vai fazer ter o sucesso real? Regularidade. Então, toda quinta-feira tem podcast no canal. Isso, regularidade, quinta-feira. Tá ali, a propaganda, vai dar certo. Então, regularidade na dieta, nos hábitos, vai ser sucesso. Doutor Gilson, outra coisa, já que o senhor falou sobre regularidade, tem duas situações englobadas na minha pergunta. Tanto a questão da força de vontade comportamental, como a questão do que o corpo entende disso. Vamos imaginar uma pessoa que começou a fazer a dieta, então tá seguindo as orientações do médico, tá seguindo, por exemplo, as orientações do doutor Gilson. Aí chegou uma sexta-feira, que ela jurou que ela saiu para conversar com os amigos, mas na hora que ela chegou lá, na verdade, ela saiu para comer. E ela fala, fiz tudo errado, comi demais. E quando a gente tá comendo bem direitinho, quando você come demais, o corpo parece que você já passa mal, já vem um enjoo, já vem uma situação. O que acontece no corpo? Na verdade, assim, a comida é remédio ou veneno. Quando você coloca algo que faz mal no seu corpo, o seu corpo deveria reagir de uma forma falando, olha, isso aqui é ruim, tá vendo? Tá dando dor de estômago, tá vendo? Tá dando empachamento, vai dar diarreia, vai dar náusea. Por quê? Veneno. Sintomas de intoxicação. Porém, Deus fez o corpo tão perfeito, mas tão resistente, que de tanto você usar esse dito veneno, você começa a acostumar. Então, você acostuma a comer errado e não passa mal. Mas o certo seria, passe mal, é ruim, tenha diarreia, mecanismo de defesa. E agora a questão comportamental nisso, que é muitas vezes quando a pessoa tá fazendo a dieta, então vamos supor, ela fez errado na quinta. Ela fala, vai, na segunda-feira eu volto. Deixa, agora vai vir esse final de semana aí. Tudo bem, se aconteceu da pessoa errar, volta no dia seguinte a fazer? Claro, é um princípio dos alcoólicos anônimos, né? Vamos zerar? Zera Fez errado, novo, deixa né? quieto, volta aqui, vamos cuidar de novo. Sim, errou, para, respira e retome. Não use isso como desculpa para desistir. Lembrando, regularidade é o segredo do sucesso. Lógico, antes vem o trabalho. Doutor Gilson, tem alimentos que são melhores? Alimentos que deveriam ser absolutamente retirados? Olha, minha opinião é, industrializado deveria ser absolutamente retirado da sua dieta. E os melhores alimentos? Tem alimentos que são melhores? A gente Depende do tem ouvido falar perfil. sobre coco, a gente tem ouvido falar sobre alguns temperos, e aí? Não acho que é particular. Por exemplo, a minha esposa não consegue comer carne direito, carne vermelha. Eu não consigo comer carne de frango. Não adianta, eu vou comer carne branca de frango, eu fico ruim, me dá diarreia. Então, existem pessoas que não são tolerantes a alguns tipos de alimento. Alguns são intolerantes à lactose, alguns são intolerantes a glúten, alguns à carne. Então, é bem variado. Mas os piores alimentos, sim, industrializados, açúcares e gorduras, né? Não gorduras, não estou falando de gordura, assim, de emagrecimento, tá? Não vamos falar de saúde. Claro. As gorduras, porque são de teor calórico alto. Para finalizar, doutor Gilson, e o leite, hein? Tem tantas polêmicas que envolvem o leite. Deixa eu aproveitar que o senhor tá aqui, que o senhor fala mesmo. O leite deve ser retirado no paciente que tem intolerância à lactose. Absolutamente retirado, tá? Porque faz mal. No meu caso, eu sei que tomar leite ou comer muito queijo, enxaqueca no dia seguinte, né? Então, aí tem enxaqueca também, né? Então, pacientes com intolerância alimentar, retira. Não persiste, faz mal. Seu corpo tá dando recado, faz mal. Para com isso, né? Para finalizar, vou aproveitar que o Dr. Gilson tá aqui e já deixar todos os contatos da Clínica KISEC. É uma clínica médica onde você encontra saúde e beleza no mesmo lugar. Você vai se tratar. O Dr. Gilson aqui no bate-papo citou várias especializações, várias necessidades que você vai encontrar por lá, tá? Então, a gente falou das questões de psicologia, psiquiatria adulto e infantil. Aí, se você quiser também aproveitar e se cuidar mais, tem transplante capilar, harmonização facial, tricologia clínica, a estética facial e corporal. Tudo isso para você poder se cuidar num lugar só. 0 operadora 11 94249 4403 e o site www.metodokisek.com.br e o Instagram @kisek_tatuapé. Tá passando tudinho para vocês.
Dr. Gilson, uma hora passou voando. Obrigada por ter vindo. Obrigado a você, foi um prazer participar aqui desse início de projeto. Vai ser muito próspero. Amém. Espero que o senhor possa voltar mais vezes, porque assunto é o que não falta, né, Dr. Verdade, Gilson? obrigado, viu? Para começar, quem quer se cuidar, qual é o primeiro passo, Dr. Gilson, para emagrecer? Tem um primeiro passo? Reconheça a doença. Aceita, começa aceitando, né, doutor? Obrigada, um beijo. Obrigado. Obrigada a você também pelo seu carinho, por ter acompanhado. Não esquece de curtir, comentar, envia para mais pessoas, compartilha com mais pessoas que vai me ajudar muito. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, tá? Obrigada pelo seu carinho, um beijo grande e até o próximo podcast. Tchau, tchau.